Desafios e soluções. Apresentação: Mário Mas. Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos à Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus a oportunidade deste encontro, a ligação com a espiritualidade, conosco aqui na crosta, em trabalho de aprendizado, de renovação. Pedimos aos benfeitores da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova que todos nós que estamos conectados possamos aurir boas energias, boas ideias, bons sentimentos para melhorar a nossa existência ou reencarnação. Hoje vamos tirar de um livro sugestivo com o nome dele, Momentos de Iluminação, do Divaldo Pereira Franco como médium, psicografado por Joana de Ângeles. Momentos de iluminação, que bacana, não é? Nós estamos na Terra também passando por essas experiências de iluminação, nos acertos e erros, nas provas e expiações. Cada dia nós estamos melhorando mais. Por quê? Porque nós estamos em processo de evolutivo, é inevitável a melhoria. Não importa o grau em que aconteça, como tudo caminha para a perfeição, então nós melhoramos. Agora, aí está uma boa reflexão que a psicologia positiva traz para nós, que nós somos condicionados a ver somente as falhas, os erros, as dificuldades. Então, se hoje eu discutir com alguém e amanhã, nas minhas atividades, eu lembro da discussão, eu falo, puxa, acho que eu não melhorei nada, eu briguei ontem e ainda hoje estou pensando naquilo. O fato de ter refletido que ontem eu tive um comportamento inadequado já é um processo de melhoria, né? Já houve um avanço, eu reconheci que eu briguei desnecessariamente. É que na nossa conta, no nosso modo de contar, não alcança a grandeza das leis divinas. Tem uma colocação num livro do André Luiz, que ele fala que mesmo em situações que parecem, né, que o indivíduo está evoluindo, crescendo, melhorando, sempre há uma melhoria, sempre há um avanço. Muito bem, então vamos acompanhar aqui a consciência de si mesmo, que é o capítulo 6 desse livro. Consciência de si mesmo, do eu que sou o ego que está pensando nesse momento, a pessoa que pensa nesse momento. O homem vem, a pouco e pouco, perdendo o significado da vida e o senso da sua dignidade. Isso nesta sociedade conturbada dos nossos tempos. Então, olha só, perdendo o significado da vida. O que isso quer dizer? Quer dizer que existir, estar reencarnado, não tem importância nenhuma nessa visão materialista, nessa visão rasteira, né? O homem vem a pouco e pouco perdendo o significado da vida. Então, não vale a pena estudar, não vale a pena se esforçar, ter esperança, ajudar os outros, se ajudar não vale a pena, porque não tem significado. E o senso de sua dignidade, perdendo o senso de sua dignidade. Então, você lembra que recebeu bons valores dos seus pais e, em confrontação com a sociedade atual, nas suas andanças pela vida, você fala, não valeu nada os bons costumes que os meus pais me passaram, porque eu confronto constantemente dissabores, comportamento imoral. Então, de que vale eu melhorar se a sociedade não funciona assim? Então, veja bem, essa reflexão é extraída desse momento conturbado da sociedade. Vamos repetir?
O homem vem a pouco perdendo o significado da vida, ela não tem valor. E o senso de sua dignidade. Aí, então, ele se autoriza, às vezes, a fazer falcatruas, ser antiético, tirar proveito das situações, porque não vale a pena ser honesto. Isto no que se refere à visão materialista, né? Agora, veja, mesmo que o homem tenha recebido bons valores e fique nesse impasse, né, ele tem um parâmetro, ele está melhorando, ele está evoluindo. Então, ele não vai ser engolido pelo sistema e se perder nele. Outra coisa, este materialismo, esta visão consumista, não alcança a lei de causa e efeito. As leis divinas, como estão lá no livro dos Espíritos, não alcança, porque o indivíduo que hoje amarga a falta de identidade, o outro que amarga a falta de significado, é resultado dessas andanças erradas, dessas andanças bagunçadas que o indivíduo dá, pode ser por influência dessa sociedade, e aí tem os atenuantes e os agravantes, mas não é uma gratuidade, porque nós nos imolamos, nós sofremos ou não, depende da nossa conduta, do modo de pensar, né? Então, se eu me deparo com uma conduta social antiética e eu posso me forçar a ter esse mesmo comportamento, já que não vale a pena ser ético, eu posso, se eu tenho maturidade, eu não vou ceder a essa pressão social. Por quê? Porque eu estou vacinado, porque eu tenho consciência, conhecimento de que isso é provisório, é temporário e não representa a verdade e a realidade. Então, nós vamos cair de acordo com a nossa consciência, de acordo com a amplidão do nosso conhecimento a respeito da vida. Então, vamos lá. Por isso, o indivíduo não pode se justificar dizendo, mas essa pressão da sociedade. Sim, existe, por isso que tem os atenuantes e os agravantes, né? Então, a coisa é muito bem pesada, não existe desordem, bagunça, não existe esse negócio do indivíduo sofrer desnecessariamente, sem que haja algum aprendizado e à toa. Não é à toa. Permitindo-se desumanizar, olha só, permitindo-se, o indivíduo se autoriza a se desumanizar, perder as características humanas, a fim de sobreviver na multidão amorfa e violenta, multidão amorfa, sem forma, disforme e violenta. Então, a fim de sobreviver na multidão, integrado nessa multidão amorfa e violenta, sente necessidade de manter a individualidade, não obstante procure os grupos para o trabalho, a recreação, a autoafirmação. Então, vamos dissecar. Permitindo-se desumanizar, você vê comportamentos beirando a animalidade. O indivíduo é cruel, não tem nenhum senso de afeto, de respeito pelo outro, né? Comportamento bizarro. Permitindo-se desumanizar a fim de sobreviver na multidão, para conseguir viver nessa multidão amorfa, sem direção, perdida, presa nesse círculo vicioso do materialismo e das tendências pessoais, né? Então, sente a necessidade de manter a individualidade. Mesmo assim, o indivíduo quer preservar a individualidade. Quem sou eu? Eu, como pessoa que tem a minha identidade e não perco ela nesse processo de integração social.
Não obstante, procure os grupos para o trabalho, a recreação, a autoafirmação. Isso mostra que nós temos necessidade do grupo, mas não somos escravos do grupo, temos que preservar a nossa identidade, né? Por exemplo, você vê uma família simbiótica, que um depende do outro de forma doentia, e que de alguma forma eles fazem tudo de comum acordo, não é? Sem ser marcado a identidade de cada um de forma clara, quem é quem, o que quer, o que faz, o que busca, etc. Parece que pensam tudo da mesma forma, então não tem identidade. O que parece bom, que todos estão integrados, pode ser ruim, que as pessoas perdem a iniciativa. Esta é uma hora de transição. Como nós sabemos, estamos passando para a regeneração. Dias melhores virão. Queira ou não queira os derrotistas, os negativistas, os negadores. Encerra-se um ciclo e outro se abre. As luzes desse futuro já começam a se formar nos movimentos humanos de aproximação, de trabalho em conjunto, as nações se ajudando mutuamente. É claro que ainda tem os resíduos do materialismo, os condicionamentos milenares, as resistências, os opositores, mas está acontecendo, queiram eles ou não. Lembrando aqui da Gênese do Allan Kardec, que ele fala, o mal desencarna e reencarna uma pessoa boa no lugar dele. Muda o ambiente, muda a comunidade, né? Então você veja que uma pessoa como Chico Xavier, veja que mobilizou o planeta, o Divaldo Pereira Franco e tantos luminares, a presença de uma pessoa numa cidade muda tudo. Portanto, os malandros, os antiéticos, os aproveitadores que estão agora nesse momento de transição, aproveitando da situação para se beneficiarem, desvio de dinheiro da vacina. Olha, as pessoas colocam a vida em segundo lugar, os prazeres delas em primeiro lugar. Aí você vê uma pessoa dessa numa existência seguinte, nascendo numa condição aberrante, precisando de medicamento, não há medicamento que cure, que alivie suas dores. Deve ter algum motivo, não é? Inevitavelmente, a decadência de alguns valores arrasta instituições e indivíduos na direção do caos. Então, onde predomina o interesse do lucro ou do status em primeiro lugar, as pessoas distorcem os valores das instituições para atender os seus interesses, usam de degrau, né, para alçar mais alto e não se importando com as consequências. Então, olha só, inevitavelmente a decadência de alguns valores, o valor respeito, profissionalismo, amizade, valor humano, né? Para eles isso é secundário. Arrasta instituições e indivíduos na direção do caos. Então ela perde a sua função, a empresa que objetiva melhorar a sociedade, oferecer emprego, abrigar famílias, educação, etc. O significado, o sentido da vida se apresenta como a busca desenfreada de recursos para a segurança e o prazer pessoal. Olha só, a visão rasteira de não alcançar as consequências, né? Então, aqui diz, deixa eu ver o que a Gina está falando. Tá. O significado, o sentido da vida se apresenta como a busca desenfreada de recursos para a segurança. Então, nessa distorção da sociedade, o indivíduo usa as empresas para atender aos seus interesses. Então, veja bem,
O indivíduo pode ser esperto, inteligente, usando estes conhecimentos para defraudar a empresa, sugar as suas possibilidades para atender os seus interesses. E o indivíduo busca recursos para a segurança e o prazer pessoal. Como que ele vai conseguir segurança e prazer se ele está doente? Se a mente dele está focada como numa monoideia, num foco só, que é o prazer e a obtenção de favores, de facilidades, se ele está com a mente focada, ele está doente. Como que um doente pode ter segurança? Que segurança é essa? É uma segurança dependente de situações. Que situações? Do dinheiro, do poder. Então, ele está com o dinheiro e com o poder, mas mesmo assim não consegue desfrutar. Por quê? Porque são valores fugidios, são valores fictícios, são valores breves, fugazes, que não consegue saciar o tormento que o indivíduo está vivendo. Então, olha só. Apresenta como busca desenfreada de recursos para a segurança e o prazer pessoal. Ele tem prazeres rápidos, quando ele bebe o uísque importado dele, ou quando ele come o prato de comida preferido, ou quando ele compra o carro último tipo, ou celular, ou... Isso daqui não se trata só de dinheiro, é da pessoa. Então, pode ser tanto o indivíduo que compra um carro importado do último tipo, como pode ser a pessoa que compra um anel de bijuteria que paga R$2, mas para ela aquilo é mais importante do que os valores pessoais, humanos, né? Então, há aqui uma contradição, um paradoxo. Espera aí, mas eu mobilizei os meus conhecimentos para atingir resultados que me beneficiem, e eu atingi esses resultados e eu não me sinto beneficiado? Eu me sinto uma fraude, uma mentira, eu sinto um vazio, eu sinto falta de perspectiva. Agora você vai cair em você mesmo, né? Agora você vai ver a balela que é a promessa do capitalismo de o indivíduo atingir o auge por meio do dinheiro, do poder, etc. E aí muda tudo. Porque uma pessoa dessa pode desencarnar e reencarnar numa situação paupérrima, né? E ainda assim ser orgulhosa porque guarda os requisitos da vida anterior de prepotente e aparece pedindo coisas, mendigando como se fosse um nobre, né? Bom, então vamos lá. Como consequência, o senso de dignidade se confunde, ameaçando o débil equilíbrio do indivíduo. Claro, ele apostou numa mentira, ele apostou numa coisa falsa, né? A felicidade dele, o seu posicionamento social, etc. Então você veja, apesar dos nossos disparates, das nossas ilusões, de acreditar naquilo, né? Não, eu sou o diretor, olha, eu sou o diretor, eu sou o psicólogo, eu sou o banqueiro, eu sou o barbeiro, mas com aquela empáfia, né? De se achar o melhor de tudo. E a vida vai ajeitando, vai arrumando essas ficções que nós criamos, essas mentiras de se achar melhor, de pisar, de aproveitar, e o tempo vai passando. O tempo é um remédio. Ele vai passando, ele vai derruindo as ideias falsas. Então, aquele corpão maravilhoso, como hoje tem algumas redes sociais que só mostra corpo, só corpo, só corpo. Não tem uma fala, não tem uma fala.
é só corpo. A vida se reduz ao corpo. Mas esses corpos, não estou fazendo crítica do corpo, né? Estou fazendo crítica à redução que está se fazendo de tudo isso. Mas esse corpo vai passar pelo tempo, ele vai cair, as rugas vão aparecer, os cabelos brancos, olha aqui, ó, cabelo branco, barriga, perda da mobilidade, frustrações. Mas a vida não faz isso para punir, é que o indivíduo que sai fora do eixo, ele acha que a vida tem que obedecer os interesses dele. Então, obviamente, a vida vai corrigir os seus enganos para torná-lo feliz, porque ele não consegue a felicidade através desses artifícios, não consegue, né? Quando você vê uma pessoa supostamente feliz, é um momento, à custa do que ela está daquele jeito. Vamos lá. E a bendita reencarnação? Equaciona tudo. Equaciona tudo. A gente nasce várias vezes. Imagina um indivíduo super arrogante, né? Que tem tudo. Chegou no ápice, chegou tudo. Aí, numa existência seguinte, ele vem numa penúria ou numa deficiência. E aí é interessante porque a ciência se debate com isso e não alcança por causa da reencarnação. Então, você imagina o seguinte: na vida presente, o indivíduo é um poderoso. Na vida futura, ele é um fracassado. Ou ele é um insucesso, né? Quando ele reencarna na vida seguinte, como insucesso, dentro dele ainda tem as memórias daquele poderoso. E ele, nessa vida de insucesso ou de falta de possibilidades, ele ainda se sente superior. Então, ele não aceita os limites que ele se vê vestido na vida presente. Então, há uma briga intensa internamente. Ele não suporta ser pobre ou deficiente, ou as pessoas não enxergá-lo, ele é invisível, né? E o oposto também pode acontecer. O indivíduo que foi pobre reencarnar numa condição rica, e na condição rica ele se sentir uma fraude, ele sentir que ele não tem direito sobre aquilo, depende do nível de consciência. Se foi alguém que aprendeu com a penúria a valorizar a vida, na situação boa ou favorável ou de poder, ele vai saber aproveitar o poder para fazer o bem. Então, depende, obviamente, da situação. Muito bem, vamos adiante. Estabelece-se, então, o aturdimento, a desconfiança, a inquietude. O triunfo parece coroar as pessoas corrompidas e exaltar as que se enamoram das paixões voluptuosas do prazer, enquanto os homens justos e cumpridores dos deveres experimentam carências, aflições e problemas. Que parece um paradoxo: a pessoa é justa, trabalha, se esforça e não tem resultados. Alguns não fazem nada e as coisas aparecem na vida deles. Então, parece uma injustiça do planeta Terra, que não deixa de ter realmente as suas ideologias interesseiras, né? No entanto, a lei divina se sobrepõe a tudo isso. A lei de causa e efeito vige nas nossas vidas. Então, aquele indivíduo que estuda, que não para de tentar melhorar, nunca sai daquele lugar, lei de causa e efeito. Ele está com restrições diante de uma prova que ele mesmo pediu. Para quê? Para não repetir os erros do passado, porque custou muito caro emocionalmente. Sofreu muito de ter abusado das condições que tinha. E agora ele tem os limites ajudando a frear esses impulsos destrutivos. Então, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Como consequência, o senso de dignidade se confunde, né? Se confunde porque ele está totalmente atordoado
Diante desse quadro, muita gente se sente vencida, impotente, sem forças para enfrentar a grave situação, deixando-se combalir ou reagindo pela violência, malogrando em ambas atitudes. A pessoa se sente vencida, impotente, sem forças para enfrentar a grave situação. Você pega isso e estende para qualquer situação. O indivíduo que trabalha dentro de uma empresa, ou uma pessoa dentro da família, ou junto dos amigos, vizinhos, etc. Algumas pessoas tentam realizações e não conseguem de jeito nenhum. Elas vão se sentir, como diz aqui, vencida, impotente, sem forças de enfrentar a grave situação desses disparates, né? Eu quero ler um pedaço aqui para fazer sentido o que eu estou comentando. Inevitavelmente, a decadência de alguns valores arrasta instituições e indivíduos na direção do caos. O significado, o sentido da vida apresenta como a busca desenfreada dos recursos para a segurança e o prazer pessoal. Como consequência, o senso de dignidade se confunde, ameaçando o débil equilíbrio do indivíduo, porque ele está fazendo buscas, né, artificiais, passageiras, que não mexem no cerne do ser. A paisagem moral revela-se como uma perda da fé na dignidade humana, ajuizando-se que os valores éticos não constituem base para o êxito nem a consideração do organismo social. Aliás, é o que mais se vê, gente reclamando de gente, né? Eu não acredito mais no ser humano, eu acho que não tem mais solução, alguns dizem, né? Frustrados, desanimados. Quem são essas pessoas que ele está citando? Quem são? Provavelmente são pessoas atormentadas com essa questão que nós falamos aqui, que perde a identidade, que busca os valores materialistas acima de tudo, que passam por cima dos outros quando estão no poder, que desdenham os parentes, etc. Então, quando se depara com uma pessoa dessa, há uma confusão, mas caramba, vale a pena ser correto, vale a pena se esforçar diante desse caos social? O Espiritismo, lá no Livro dos Espíritos, fala de algo que a gente não pode esquecer em nada das nossas reflexões, a escala espírita. O nível de evolução. Quando alguém fala, não acredito mais na humanidade, você não acredita em qual humanidade? Às vezes ela não acredita no chefe dela, ou na mulher dele, ou no marido, ou num parente, e ele generaliza isso para toda a sociedade. Espera aí, você está com uma visão curta da coisa, porque você está olhando só num ângulo. Você já reparou na diversidade da sociedade humana? Você já reparou que tem gente que se doa em prol dos outros e que mostra valores nisso, apostando no bem? E aí o negativo diz, mas faz o bem e é maltratado, não é agradecido pelo bem que faz. Mas aí somente a pessoa imatura é que quer agradecimento. Muda os valores, muda os valores. A pessoa madura não está interessada no aplauso e nos holofotes. Ela está interessada em fazer o bem, não para receber retribuição. Porque o fato de fazer o bem, ela já se sente muito bem. Veja os completistas no livro Missionários da Luz. São pessoas que trabalham em prol da sociedade de um modo geral e para o progresso pessoal, não pensando em status, beleza, tudo isso para ele já está superado.
Então, quando nós falamos da humanidade, tem que ver de que humanidade estamos falando. Eu não quero aqui ser redundante ou gerar confusão. É claro que eu estou falando da nossa humanidade, mas de que população, que grupo, né? Porque o indivíduo pode estar falando de um grupo, você pega determinados grupos que seguem ideologias furadas, ideologias antiéticas, etc., né? São pessoas imaturas, evolutivamente, espiritualmente. O que você pode esperar de uma mente primitiva? Ou uma mente imatura? Você vai esperar o quê? Vai sair o quê da cabeça dela? Será que os grandes movimentos, as grandes realizações do planeta não mostram que existem espíritos superiores que realizam isso? Jesus se corrompeu com o poder da época, com as coisas do seu tempo? Não. Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, e por aí vai, Irmã Dulce. Pessoas que você conhece que têm valores. Deixa eu só ver se tem alguma mensagem aqui para mim, alguma pergunta. Deixa eu sair dessa tela. Agora me encontrei. Muito bem, muito bem. Mensagem do YouTube, Cláudia Vorel, parece, bom dia. Adoro o seu programa, muito obrigado a você, obrigado a Elaine, a Maria Aparecida. Bom dia. Bora lá aprender, modificar para a nossa própria felicidade. Gratidão sempre pelos ensinamentos. Muito obrigado, Sandra Cunha. Bom dia para todos. Gratidão sempre. Alan Brito, gratidão. Obrigado a todos vocês. Sejam bem-vindos. Vamos lá, bora lá melhorar, não é? Deixa eu ver o nosso tempo. Então, a paisagem moral revela-se como uma perda da fé da dignidade humana. Olha, pode apostar e começa a procurar que você vai achar pessoas nobres fazendo coisas extraordinárias. E cada vez mais vai acontecer isso, né? Veja o livro do Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária, mostrando que habitantes de Órion, de um outro planeta, reencarnaram já no planeta Terra, ajudando a transformação do planeta. Você olha que, apesar da luta das trevas ou das resistências à mudança, a resistência humana, que é milenar, né? Buscando sempre os interesses rasteiros, está fazendo de tudo para o progresso não aflorar, e ele está aflorando, queira ou não queira. Nós estamos num momento histórico muito importante na vida do planeta e que nós podemos dar o nosso quinhão. O que nós podemos fazer? Você já pensou o que você pode fazer? Fazer prece para os trabalhadores, ajudar instituições, trabalhar assim mesmo pessoalmente. Nós podemos fazer muitas coisas. As massas sem líderes desorganizadas rumam sem destino, enfrentando o totalitarismo e desumanizadas reclamam pela humanização dos seus membros. A humanização dos seus membros, né, é o que mais se faz atualmente, as pessoas, aliás, é importante a pessoa se perceber com direitos e reclamar os seus direitos, né? E essas massas sem líderes, que aponta para cá, para lá, segue determinados caminhos, iniciação, e nunca chega a lugar nenhum, esquecendo a palavra, o convite, a informação, o ensinamento ímpar de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele o caminho.
Não são as balelas que a sociedade está oferecendo, os milagres, as corrupções, etc. É Jesus o caminho. Nós precisamos aprender a enxergar. Conhecereis a verdade vos libertará. O lance é que quando nós estamos impregnados de materialidade, que materialidade? Da psicosfera do planeta. A psicosfera do planeta resulta da exalação dos nossos pensamentos, sentimentos de encarnados e desencarnados que compõem essa psicosfera ou egrégora, como se diz também. E quando nós aurimos, quando nós assimilamos essas tormentas, essas energias atormentadoras, nós ficamos mal, nós ficamos com dor de cabeça, com sono, com mal-estar, com pessimismo, com raiva, com irritação. Tudo que você pensar de adjetivo negativo acontece. Aliás, já falei aqui de André Luiz no livro Os Mensageiros, quando está visitando aqui a crosta com o benfeitor Aniceto, e o Aniceto na via pública olha uma nuvem escura, e ele, André Luiz, fica espantado com aquilo, e o benfeitor fala, é nuvens resultado dos pensamentos dos humanos. Quem entra em contato com aquelas nuvens vai se sentir mal. Então, obviamente, que no planeta ainda há uma predominância disso, né? Que nós podemos ajudar com os pensamentos positivos, com as vibrações em favor da melhoria da psicosfera, da melhoria do comportamento social, etc. Os indivíduos tornam-se estranhos a si próprios, desinteressadas, sem identidade. Sem identidade quer dizer o quê? Quem eu sou? Não sei quem eu sou. Essa é a identidade é o sentimento ou a ideia de quem eu sou. A falta de identidade é não saber quem eu sou. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu vou seguindo a correnteza. Para onde a turba vai, eu vou atrás, né? Então, os modismos, toda hora surgindo novidades, vão e vão, vão e vêm, né? Assim, eu ia falar uma coisa na reflexão anterior que agora voltou. Eu falei da psicosfera, que é densa, negativa, né? Nesse estado mental de absorção dessas energias, eu perco a lucidez. Mas o que é perder a lucidez? É perder a clareza, é perder o entendimento do que está acontecendo. Tudo se apresenta como nebuloso, tortuoso, indefinido, incerto, é uma confusão. Sabe quando você acorda, você não sabe onde está, né? Você não sabe onde está a porta do quarto, onde está a porta do banheiro, quando a gente acorda ainda dormindo, né? Bastante sonolento. Então, quando nós estamos perturbados, não tem sentido, não dá para entender que atrás deste suposto caos existe uma ordem, existe um movimento de muita gente trabalhando para a renovação do planeta, espírito de outras dimensões, estão reencarnando levas de espíritos elevados para mudar tudo isso, e o dorminhoco existencial acha que não está acontecendo nada, que nós estamos caminhando para o poço. Quando o indivíduo consegue romper essa casca grossa da psicosfera, no estado de elevação, de prece, bons pensamentos, meditação, ele enxerga, as coisas têm sentido. Sabe quando você olha, nossa, é isso, eu não tinha percebido, está claro. Quando nós estamos lúcidos, quando nós estamos bem, as coisas se encaixam, tem conexão, tem sentido. Não tem mais aquela dúvida, aquela incerteza da minha vida, eu vou morrer, não vou morrer, a doença vai acabar comigo, vou ficar assim, ou assado. Não tem, porque o indivíduo tem certeza que ele está acolhido pela divindade, pelas equipes espirituais.
Gente, você já imaginou quantas pessoas trabalharam para a nossa reencarnação? Você tem ideia? Se você não tem ideia, leia o livro Temas da Vida e da Morte, do Manuel Filomeno de Miranda, o livro Missionários da Luz, do André Luiz, o livro, me parece que trata do assunto também, Reencarnação Divina Bênção, do Marcelo Rios Espírito. E aí você vai ter uma ideia, você imagina equipes trabalhando para a gente dar certo, para a gente acertar, para a gente não se perder, treina a gente, dá instrução, passa por vivências, fora os benfeitores especialistas em reencarnação, nossos parentes, amigos de outras vidas que estão na cidade espiritual, onde nós estávamos antes de reencarnar, uma multidão de gente torcendo para nós, e nós achamos que estamos largados, abandonados no planeta. Lastimável. Isso causa uma dor, um sofrimento por nossa ignorância. É uma escolha. É uma escolha. Será que nós não sabemos que a terceira revelação já veio e rompeu o véu, levantou o véu e mostrou uma realidade muito mais ampla do que essa que a gente enxerga na visão materialista? Que o planeta está já passando pelas mudanças, que coisas maravilhosas estão acontecendo? Está aí a terceira revelação. Mas o indivíduo não pega um livro, não faz um curso, não faz um trabalho assistencial e ele quer o quê? Um planeta maravilhoso por ser preguiçoso, por não se esforçar para fazer nada? Ele não vai aguentar um planeta bonito, maravilhoso, porque se ele gosta de viver na sombra e água fresca dos tormentos pessoais, como que ele vai desfrutar de uma coisa boa? Ele não vai saber desfrutar. Porque se ele não vence os tormentos internos, ele leva para onde vai os tormentos internos. Deixa eu ver se tem alguma mensagem. Também viu, nós temos 4 minutos. Uma pessoa está escrevendo aqui, é a Renata. Ultimamente sinto um desânimo, não me sinto valorizada pelas pessoas. Parece que tudo que eu faço e falo não tem valor para as pessoas. Renata, será que antes não tem que ter valor para você? Antes você não tem que fazer coisas para a sua melhoria pessoal? Se você não está bem, você vai fazer coisas para os outros, você não vai perceber que o que você fez foi bom ou não para os outros. Por quê? Porque você está mal e a percepção fica alterada. Então, cuida de você primeiro. Jesus não falou para amar o próximo como a si mesmo? Busca terapia, busca tratamento espiritual. Esse desânimo aí tem que ver se é obsessão espiritual. E faça um tratamento espiritual, faça uma terapia ou faça uma autoterapia, buscando se conhecer, para valorizar a sua vida, valorizar as suas realizações, os seus esforços, para você melhorar sua autoestima, seu autoamor, seu autovalor, etc. Tá bom? Renata, não fica detida nessa situação, busca ajuda. Bom, nós temos 3 minutos. O que eu posso dizer aqui? É uma colocação que merece ser citada. A redescoberta do sentido da vida e da reumanização é um avanço histórico na busca da maturidade psicológica, da tomada de consciência de si mesmo. Jesus, consciente da missão que veio desempenhar na Terra, conclamou as massas à responsabilidade, aos elevados significados da vida, ao mesmo tempo buscou a identidade de cada discípulo, trabalhando pela sua humanização e insistindo na valorização dos conceitos éticos da existência, a fim de levá-lo a uma perfeita integração no programa libertador de si próprio. Primeiro, assim, a libertação de si próprio primeiro e da sociedade depois. O livro é Momentos de Iluminação. Seria interessante você ler, Renata, esse livro aqui, olha, do Divaldo Pereira Franco,
Joana de Ângeles. Leia o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai te esclarecer tudo o que está acontecendo, né? E as obras subsidiárias do Espiritismo, que nos esclarece muito. Agradeço a paciência de vocês, a colaboração com as boas energias, de estarem ligados aqui na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, que nós possamos na semana colocar em prática dentro do possível, nos esforçando de tudo que aprendemos. Boa semana a todas e até mais. Você acompanhou Desafios e Soluções.